Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Conversando sobre Poder Mulheres que Constroem Pontes podcast. O nosso bate-papo semanal sobre mulheres em posição de liderança e sobre os nossos queridos aliados que estão junto com a gente nessa batalha de trazer cada vez mais mulheres para os espaços de poder. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui essa dupla comigo, Dr. Roque Z, atual candidato à presidência da OAB Madureira Jacarepaguá, a nossa 32ª subseção, e também a Dani querida, que já veio aqui, né, já é nossa figurinha carimbada no CSP, Dani Marçal, candidata a vice-presidente na OAB Madureira Jacarepaguá, nossa 32ª subseção. Então sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Ok, Débora, nós agradecemos essa oportunidade e esperamos que seja bastante lucrativo para a gente que está agora nessa batalha de fazer a nossa campanha, eu e a doutora Daniela, para Madureira Jacarepaguá. Hoje nós temos na nossa chapa a nossa vice, que é uma mulher, entendeu? Uma mulher preta, que está conosco, militante na área feminista aqui dentro da OAB do Estado do Rio de Janeiro e, em especial, dentro da OAB de Madureira Jacarepaguá. Eu tenho certeza absoluta que com a doutora Daniele e com o Roque Z, as mulheres estarão, sim, muito bem representadas aqui na nossa chapa 11, Madureira Jacarepaguá. Que bom, que entusiasmo. E aí, Dani? Agradeço mais uma vez o convite, é fabuloso estar aqui de novo, aceitei o convite de vice dessa força da natureza, né? Como a gente conversou na última vez, tem uma representatividade, uma mulher preta, mãe, solo, e se faz necessário dar voz a essa advocacia feminina, que hoje já é 53% da advocacia no nosso estado. Então, aceitando o convite de vir vice dele, não é por nada, somos iguais. Aqui a gestão é feita por dois. Os dois pensam, os dois buscam, os dois estão atrás de uma advocacia realmente participativa e realizada na nossa região. Isso é super interessante. Eu já quero começar o nosso bate-papo puxando aqui uma questão. Embora no CSP, né, no Conversando sobre o Poder Mulheres Constroem Pontes, a gente só traz aqui pessoas que já estiveram conosco no nosso evento presencial. E a gente sempre preza por ter pelo menos um homem ali conosco como palestrante, e a gente sempre faz muitos convites para que a gente tenha homens aliados conosco ali na plateia. Afinal de contas, a gente não quer ficar falando só para convertido, né? A gente precisa falar para todas as pessoas para que a gente amplie cada vez mais essa voz das mulheres ocupando todos os espaços dentro da sociedade. E Dr. Roque, o senhor é o primeiro homem que está vindo aqui no nosso podcast. Presencialmente a gente já teve diversos, mas no nosso podcast o senhor é primeiro. Então acho que é super legal a gente trazer esse marco de primeiro homem aliado que está vindo pro nosso podcast e numa posição tão relevante, né? Olha, de estar vindo nessa dupla, junto com a Dani Marçal, vocês dois juntos, para ocuparem um espaço de tamanha relevância dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Débora, eu estou até muito feliz de estar aqui com vocês e vou falar uma coisa. Na vida de um homem, a pessoa mais importante é uma mulher. Eu tenho muitas mulheres maravilhosas na minha vida, que foi a minha mãe, a minha esposa e a minha filha. Então tem 3 mulheres maravilhosas. E hoje eu ganhei mais uma, a doutora Daniele, que é uma advogada muito reconhecida em Madureira, Jacarepaguá, e eu tenho certeza absoluta que nós faremos uma gestão totalmente voltada para a garantia de todos os direitos que sempre foram desprezados da mulher aqui no Brasil e, em especial, dentro da OAB.
Ótimo. É muito bom ouvir isso, né? Porque a gente está numa fase em que a gente vem para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil também com a nossa primeira presidente mulher, né? Então a gente tem aí uma chapa encabeçada pela doutora Ana Tereza Basílio e que tem como vice-presidente a doutora Silvia Drummond. Então a gente tem duas mulheres expoentes na chapa do Estado do Rio de Janeiro pela primeira vez. E agora a gente tem tantas subseções com expoentes ou na presidência ou na vice-presidência também, formando essas duplas aí tão significativas e trazendo a relevância, a pungência da força feminina, da advocacia feminina e que também é um dado, né? A gente não pode esquecer que hoje a gente já superou em número de advogadas o número de advogados. São 53% de mulheres somente na OAB. Então vocês veem que realmente as mulheres superam e já imperam dentro da OAB. É verdade. Daí nós termos a nossa grande, querida, maravilhosa Ana Tereza Basílio como a primeira presidente, a pioneira, futura presidente do Estado do Rio de Janeiro. É isso aí, no que depender de nós, é isso mesmo. Mas vamos desmistificar algumas questões relacionadas às eleições da OAB. Afinal de contas, a ampla maioria da nossa audiência é de advogados e advogadas, mas a gente tem pessoas que assistem o nosso programa e que não são advogados e advogadas. Então, primeiro ponto, né? A gente explicar aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, que é essa entidade da organização civil, essa entidade sui generis, e que tem as eleições também a cada 3 anos. Só para a gente explicar aqui para o pessoal, a OAB Madureira Jacarepaguá, que é a nossa 32ª subseção, é a 3ª maior subseção no estado do Rio de Janeiro. Tô certa? Perfeito. Acho que hoje ocupamos a 4ª, perdemos para Barra, né? Olha aqui, a situação é a seguinte. Nós sempre fomos terceiros colocados aqui no estado do Rio de Janeiro. Ocorre que o Eduardo Paz, ele mudou a legislação e de imediato nós perdemos quase 1.000 advogados e advogadas da nossa subseção por conta de uma lei que mudou a regional administrativa. E esses advogados foram transferidos e muitos deles até hoje, sem saber que porque votava em Madureira durante séculos e hoje passaram a votar na Barra da Tijuca. Hoje, claro, com uma querida candidata que nós temos lá, que também é uma mulher que representa bem a OAB, que é a doutora Renata Mansur. Exatamente. Hoje realmente nós somos uma das maiores subseções do Estado e tem que ter, por isso que é importante a representatividade, né? Ter na gestão não só nem um gênero. É importante os dois, para ver a necessidade das duas advocacias, as duas advocacias atuantes. Muitas vezes o doutor Roque, ele me traz uma visão de, doutora, acho que a gente também tem que olhar isso com um olhar masculino numa situação, como advogado, e como é que a senhora vê como advogado? Qual é a questão dessa necessidade? Bem trago para, por exemplo, a necessidade das áreas babies dentro do estado da advocacia. Eu fui coautora de um projeto na freguesia que tem uma área quente. Que legal. E para as mães, advogadas... Na sala da OAB? Dentro da sala da OAB. Uma sala que foi presenteada pela CAARGE e que ficou linda, onde as mães advogadas que estão ali no juizado, circulando com seus filhos, muitas vezes não tem com quem deixar um segundo, vai fazer uma audiência, não deixa a criança sozinha, mas vai peticionar e deixa ali a criança brincando, pega a criança, leva, trata a fralda, dá a amamentação. Então, assim, é necessário. As mulheres, mães, recém-advogadas, que voltam à advocacia, elas precisam de um espaço, precisam voltar ao mercado de trabalho, profissionais liberais. Então, essa visão se faz necessária pelos dois. Não adianta a gente colocar, no nosso caso, que é uma subseção tão grande, não era necessário nesse momento ter 2 mulheres, e sim uma visão mais plural, diversa possível. Aproveitando aqui, Débora, só um lembrete aqui. A doutora Daniele colocou muito bem aqui a visão que nós temos que ter para a proteção da mulher advogada. Só para citar um caso recente que nós vimos, e inclusive isso foi até também divulgado nas redes sociais e até na televisão também, foi o seguinte: uma mulher ela estava com um bebê recém-nascido, e essa mulher, ela pediu
para fazer a audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas. Você sabe, quando nós vamos para uma audiência, se a audiência está marcada para as 14 horas, ela pode começar 15, pode começar 16, atraso de um lado, atraso de outro. Então, o que acontece? Essa senhora, uma mulher, estava com bebê e ela não tinha condições de comparecer. E ela era a única advogada do processo. O que ela fez? Ela pediu ao magistrado para fazer essa audiência online. Você sabia que o juiz teve a ousadia de negar esse pedido? Resultado, ela recorreu e nos tribunais superiores a decisão do magistrado foi reformada, ele foi chamado a atenção e essa senhora advogada mulher, ela fez a audiência do jeito que ela tinha pedido. Ou seja, fazer audiência online. Porque hoje nós temos essa facilidade. E realmente essa decisão monocrática de um juiz, ela serviu como parâmetro, Débora, para o Brasil todo. E isso é de extrema importância para o avanço da mulher advogada na OAB. Não, sem dúvida. E pensar como é assustador que nos dias de hoje a gente ainda se depare com decisões como essa, que precisam ser levadas até os tribunais superiores para que o óbvio seja respeitado. E aí, já em linha com esse tema, né, que na verdade a gente está falando aqui de um direito dessa advogada mãe, mas a gente tem uma série de direitos de advogados e advogadas que são diariamente desrespeitados, que é o que a gente chama das prerrogativas da advocacia, né? Que são os direitos que os advogados e advogadas têm no exercício da sua atividade profissional. Na verdade, não são benefícios, né? São direitos e são prerrogativas em razão do bom exercício da atividade profissional. E muito em voga estão as questões das prerrogativas da advocacia, né? Porque muito desrespeitadas. A gente vê diariamente matérias de jornal, matérias de revista falando sobre esse desrespeito das prerrogativas do profissional e da profissional advogado e advogada. Então, o que vocês estão trazendo para dentro das propostas de vocês para a OAB 32ª subseção, que é a OAB Madureira Jacarepaguá, dentro da esfera das prerrogativas dos advogados e advogadas? Iniciar, doutora? Pode ficar à vontade, doutor. O problema é o seguinte, nós, na nossa chapa, nós temos como carro-chefe a defesa intransigente das prerrogativas dos advogados e das advogadas. Por exemplo, um caso desse que eu acabei de citar, isso não pode ser repetido mais. Isso já é uma decisão. E se o magistrado ousar fazer a mesma, impedir essa senhora de fazer esse tipo de audiência e outros casos parecidos, com certeza será repreendido e representado não só na Corregedoria do Tribunal de Justiça, como também no CNJ. Agora, quantas prerrogativas, Débora, é uma das coisas mais importantes da advocacia hoje, são as prerrogativas. Porque você falou muito bem, existe uma diferença muito grande entre prerrogativas. Prerrogativas são direitos e benefícios. Exato. Benefícios eu dou e tiro. Agora, prerrogativa você não pode fazer isso. Então, por exemplo, o carro-chefe da nossa subseção, aqui em Madureira, Jacarepaguá, será as prerrogativas. E vou dar um exemplo muito importante. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos costumeiramente assistido, dentro das salas de audiências, alguns magistrados fazendo repreensão a advogados na frente do cliente dele e na frente do ex-adverso advogado e do seu cliente. Isso é inadmissível. Nós não podemos permitir isso. Por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos, se isso acontecer, o magistrado, além de ser representado na Corregedoria, no CNJ, ele ainda vai responder também uma ação de danos morais. Há pouco tempo, eu estive nos Estados Unidos e estava assistindo. Quando eu viajo, normalmente, eu sempre gostei da advocacia. A minha vida é a advocacia. Então, quando eu vou no exterior, qualquer país, ao invés de passear,
muitas vezes eu saio e vou para o tribunal, falo com a minha esposa, ó, você vai lá, eu vou na... E um dia desse, eu estava, tem mais de um ano isso, eu estava em Nova York e falei, Cíntia, você vai passear com os amigos aqui, eu vou para a corte de Nova York. Eu vi uma coisa lá que nós temos que aplicar aqui. Por exemplo, começava o debate dentro da audiência de instrução, aí de repente começava aquela briga ali dentro ali. O juiz, ele poderia simplesmente levantar a voz, se colocar como imperador e acabar com aquilo, humilhando os dois advogados. Olha só o nível da magistratura. E é isso que nós queremos no Brasil, porque nós temos muitos magistrados bons aqui. O magistrado, elegantemente, ele chama os dois advogados e conversa ali só entre eles. Como quem diz, doutor, não é assim, não vamos polemizar, a situação não é essa. Entendeu? Então a primeira coisa que o juiz faz, stop, come here, now. Entendeu? Fala com todo mundo elegantemente. Aí eles retornam. Aí, de repente, começa novamente a discussão. O magistrado, ele não vai brigar com as pessoas, ele para a audiência, chama todo mundo e conversa. E aí a audiência flui, simplesmente, sem qualquer vexame, sem qualquer constrangimento para os advogados e, em especial, claro, o seu advogado com a sua parte. Sim. Isso é inadmissível. Isso é um carro-chefe para a gente aqui. Isso não pode acontecer. Então, aqui no Brasil, doutor Roque, você acha que o juiz pode fazer isso aqui? Débora, é claro que pode. E o magistrado pode fazer melhor ainda. Por exemplo, lá era um plenário, ficava muita gente. Aqui no Brasil, quando nós tivermos, como normalmente acontece, uma mesa de instrução e julgamento, a hora que o juiz entender que alguém está extrapolando, ele não tem o direito de repreender o advogado. Isso vai dar danos morais, sim. O que ele pode fazer? Primeiro, isso é uma sugestão que eu já estou dando. Eu já tinha até conversado com a doutora Daniele, e é o que nós vamos fazer. Primeiro, doutores, eu vou pedir às partes para se retirarem da sala um minuto. Eu gostaria de falar em particular com os advogados. Ou, uma segunda opção, eu gostaria de paralisar a audiência por alguns minutos. E a gente doutores, retoma. vem aqui para o meu gabinete. Eu preciso conversar com vocês. Essa deve ser a posição ética de um magistrado dentro da audiência. É isso que nós preservamos. Correto, doutora Daniela? Perfeito, doutor. É o respeito com a advocacia. É o respeito com o advogado formado que tem o mesmo nível ali, né? Tá no Isso, mesmo ela está colocando uma coisa. Nós não temos, Débora, o advogado, o magistrado, o desembargador. Não existe hierarquia entre as partes. Não existe hierarquia entre MP. E uma das brigas nossas, inclusive, eu tenho quase 40 anos de advocacia, foi a paridade dentro de uma audiência. Ou seja, a mesa não tem que ficar o juiz na cabeça e os advogados lá embaixo, bem pequenos. Isso aí já é uma forma de humilhar o advogado, de colocar o juiz como maior da audiência. E o juiz está ali, ele tem o mesmo poder do advogado também. Então, isso é uma das missões da 32ª subseção, juntamente com a doutora Ana Basílio, que também já abraçou essa causa, e vamos trabalhar juntos nessa situação. Pensando ainda na lógica da defesa das prerrogativas, né? Porque, enfim, essa proposta ela é bastante relevante, especialmente quando a gente traz à luz para o fato de que não existe hierarquia entre as partes. Então, isso é fundamental das pessoas entenderem, né? Às vezes o cliente entra numa sala de audiência e ele acha, nossa, o juiz é superior, é a parte mais importante nessa sala, e não é, não existe ali hierarquia entre as partes dentro de uma sala de audiência, mas pensando de forma efetiva, né? Trazer isso de uma forma efetiva. Vocês pretendem ampliar o número de delegados? Vocês vão trabalhar com forma de plantão? Qual é a ideia do trabalho da prerrogativa, né? Pode falar. Se vai necessário, sim, a gente formar plantões que funcionem de delegados formados, delegados que tenham já de essência esse liame de discutir e defender o seu. Né? Isso é importante, advogados experientes, porque também formar delegados muito recém-formados, sem experiência, é bem complicado. Então, a nossa ideia é formar delegados
que tenham experiência e que se põem à disposição de outros advogados para ajudar em forma de plantão. O tempo inteiro, nos 2 fóruns, vão ter plantões todos os dias, em salas de plantões. E quando não houver um plantão, certamente eu e o Dr. Rola estaremos dispostos a ir presencialmente, porque nosso telefone é aberto para todos os advogados do seccional. Então, aconteceu alguma coisa, não consegui encontrar um plantão, vai ter o presidente da prerrogativa, lógico. Mas o presidente está em algum lugar, estamos à disposição para ajudar. É isso, é estar presente. Não é brigar com o judiciário, não. É ter é abrir o diálogo, é encurtar esse diálogo entre a magistratura e os advogados. E, se for necessário, irmos presencialmente lá conversar com o que está acontecendo, tentar se inteirar e ajudar naquela solução do problema. Essa sua fala é muito, muito relevante, né? Porque a gente tem a comissão da prerrogativa, de defesa das prerrogativas, e trabalhar em sistemas de plantão, mas principalmente ter essa certeza, né, que ali os representantes da subseção também vão estar disponíveis e empenhados nessa causa, é fundamental, né? Vou fazer um recorte para você, que certa vez, assim que eu entrei na gestão, todos sabem que a minha maior defesa sempre foi a mulher advogada, estou como presidente da OAB Mulher, e teve uma advogada que sofreu violência doméstica de um marido numa sexta-feira à noite. Enfim, eu estava no meu momento de lazer, mini saia, no barzinho, tomando a minha cerveja. Quando eu soube que aquilo, imediatamente eu fui à delegacia. Não me preocupei com o traje, porque a advocacia não é feita de roupa. A advocacia é feita da minha experiência. E aquela advogada precisava de um respeito naquele momento. E ela foi violentada pelo marido policial militar. E o receio dela é que o direito dela não fosse registrado daquela policial militar. Estavam convencendo ela na delegacia a não fazer registro. Enfim, quando eu soube da ocorrência, eu saí do bar, fui até a delegacia, passei a noite inteira acompanhando aquela mulher advogada. Tá qual? Posso lhe falar que eu não lembro o nome, porque já se passaram alguns anos. Deixei meu telefone com ela, alguns dias depois liguei para saber se ela estava bem, se ela precisava de mais alguma assistência, se ela precisava de alguma situação em que eu pudesse ajudar. E é isso, é estar à disposição do nosso jurisdicionado, né? Não é só sentar numa mesa, não é só assinar papel, é estar ali para o que for necessário, segundo o meu jurisdicionado precisar de mim. Débora, só fazer uma colocação. Como eu disse no começo, o carro-chefe da nossa chapa, 32ª subseção Madureira Jacarepaguá, são as prerrogativas. E como que nós vamos fazer isso? Advogado novato não pode ser da comissão, porque nós temos que colocar os advogados mais antigos, mais tarimbados. Por quê? Porque eu tenho um exemplo, uma vez os advogados vieram me falar, olha, chamaram o delegado da OAB, e o delegado era um garoto bastante jovem, e na realidade ele chegou lá, parece que ele ficou com medo do magistrado, e ele ficou ao lado do juiz. Isso não pode acontecer. Então nós temos que colocar ali dentro o quê? Advogados tarimbados. E outra coisa, a comissão de prerrogativas, ela não para por aí. Nós temos que também preparar os nossos delegados. Então, a OAB Madureira Jacarepaguá, a comissão de prerrogativas, os advogados terão que fazer um curso conosco para saber fundamentar, saber discutir, saber levar o caso a uma composição ou o jeito que for sair lá dentro, ou para uma delegacia, ou para os tribunais, ou para o consenso. Tudo será feito no nosso curso. E a vontade de colocar advogados experientes, não os velhos. Esse experiente que eu falo, por exemplo, um advogado jovem, bastante experiente, é o que mais nós temos também. Esses advogados jovens são excelentes para essas comissões. A única coisa que nós precisamos, o imprescindível para esse advogado jovem ou até mais antigo, é a experiência. Experiência como advogado, experiência no direito e experiência para tratar com os magistrados. Essa é a nossa missão. Excelente. A gente
pensando, né, nas comissões que são as comissões permanentes, né, que estão ali em torno do exercício da advocacia como um todo. A gente tem as prerrogativas, como o Dr. Roque mencionou, então as prerrogativas são aí o carro-chefe das propostas da chapa de vocês, que é a chapa 11, para a 32ª subseção, mas dentre outras, a gente tem outras comissões que também são comissões permanentes e que são muito relevantes na casa. A doutora Daniele trouxe a questão da Comissão da Mulher Advogada, né, que hoje ela preside atualmente, mas pensando nisso, pensando numa comissão que é de tamanha relevância, que hoje é presidida diretamente por você e que vai passar a ser a vice-presidente da subseção como um todo. Vocês já pensaram em algum formato específico para a comissão, em algum trabalho a ser desenvolvido ou a continuar sendo desenvolvido pela Comissão da Mulher Advogada na 32ª? A comissão, hoje eu estou como vice-presidente também, estou como vice-presidente da comissão. Eu sempre combinei esses dois cargos e pretendo continuar com formatos. Nosso trabalho hoje, somos mais de 50 advogadas, que só cresceu a comissão. Então, nós temos a ouvidoria da mulher e hoje o que a gente quer ampliar é colocar a sala lilás, que é colocar o atendimento das mulheres advogadas ou não, vítimas de violência, num lugar especial e acolhedor. Chamando outros profissionais, como psicólogos, para fazer aquele primeiro atendimento. Hoje já temos um telefone que fazemos o atendimento e o acolhimento de mulheres advogadas ou não vítimas de violência, que fica diretamente ligado 24 horas comigo. Temos um e-mail, mas eu queria deixar mais íntimo, numa situação mais delicada, aquele primeiro atendimento. Então, qual é a minha sugestão? Para o próximo triênio, a gente conseguir implantar a Sala Lilás, que é essa sala de acolhimento às mulheres advogadas ou não. Claro, as mulheres, em questão de prerrogativa, também eu sempre prezo, quando for uma violência contra uma mulher, que vá uma mulher advogada, porque ela vai ter um olhar mais sensível diante daquela situação. Para a questão de gênero, inclusive. Exatamente. Porque muitas vezes a mulher, quando vai a uma audiência, ela é violentada não só pelo juiz, pelo adverso, que não há a ver com o respeito que ela deveria ter. Eu, quando entrego carteira para as novas advogadas, eu falo, tenha conhecimento, isso ninguém te tira e vai te dar poder no momento de uma audiência. Verdade. E, claro, como mulher, você muitas vezes vai ser respeitada. Ah, você é tão bonitinha. Não, eu não sou. Outro dia, em mesa de audiência, o adverso falou assim, filha, eu falei assim, eu não sou sua filha. Só me respeita que aqui eu sou doutora. Aí você é arrogante? Não, não sou arrogante, eu sou advogado. Se eu gostaria que eu chamasse de filho em uma mesa de audiência, acabou ali. Por quê? É impor respeito. Então, quando uma mulher advogada sofre uma violência na sua prerrogativa, é importante ter uma mulher ao lado dela, para que ela saiba que ela está sendo protegida com seus direitos. Não que os doutores não saibam fazer isso, mas ter uma visão mais sensível diante daquela situação. Perfeito. Acho interessante também trazer para cá, né, para o debate, agora que a gente está falando sobre prerrogativas, falando sobre a Comissão Permanente da Mulher Advogada, a gente tem, pelo CNJ, o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, que é algo que já está implementado no âmbito do CNJ, mas ainda é algo pouco utilizado pelos magistrados como linha condutora, né? Como ali uma linha mestra na análise dos fatos e das provas e do direito. É essa. Exato, mas ainda não é utilizada como a regra geral. Isso. Quando a gente para pensar nisso, né? Essa parte da prerrogativa, quando a gente para pensar nessa determinação do CNJ, que é uma lógica de julgamento pela perspectiva de gênero. Existe algum objetivo de unir essas duas coisas para que esses delegados e essas delegadas também estejam atentos, né, a essas audiências, para isso ser enxergado como uma violação de prerrogativa? Sim, tem que ser muito bem estudado, principalmente nesses cursos dados, né? Por isso que é bom ter sempre esse aprimoramento contínuo, né? E mais importante ainda, para proteger ainda mais as mulheres, principalmente essas violentadas dentro de uma delegacia, audiência. Não é violentada, eu estou falando
violentadas, por exemplo, maltratadas. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu acho também, nós achamos, até eu já conversei, acho que a Daniela até falou no começo aqui, é sempre bom também ter nessas comissões pessoas também, um advogado junto, para acompanhar nessas diligências a mulher advogada, a comissão das mulheres. Por quê? Porque isso aí vai dar mais ainda proteção a essas pessoas dentro dessas repartições públicas. Tudo isso será pensado, tudo isso será colocado. Por quê? Porque nós não podemos permitir que ainda hoje, em pleno século XXI, um homem coloca na cabeça que aquela mulher é propriedade dele. Isso é um absurdo. Sim. E todos os dias vocês veem isso no noticiário. Então, por exemplo, hoje os advogados já veem isso já têm outra visão disso. E isso é importante. Por isso que nós temos que trabalhar juntos. Para quê? Para acabar com essa visão. Uma mulher não é propriedade de um homem. E, às vezes, mata uma mulher porque ele entende que aquela mulher pertence a ele. E depois que faz o crime, comete o crime, o que nós podemos fazer? Então, tem acontecido muito isso, ainda não mudou essa situação, e a OAB tem o dever jurídico, social, de entrar nessa situação. Essa será uma das metas da nossa OAB Madureira Jacarepaguá, 32ª subseção. E o curso de prerrogativa ele vai ter uma extensão seguindo o protocolo de gênero, certamente, até para que, como eu falei, advogados e advogadas saibam como se comportar e como se portar em uma situação de violência, até para não revitimizar aquela vítima, né? Como é que você estava vestida, doutora? Você não falou algo indevido, doutora? Não era esse teu decode, não era demais, doutora, em uma situação. A senhora chegou na delegacia vestida assim, doutora, para que não passe e não tenha falas que tornem aquela pessoa que já está sofrendo mais uma vez uma vítima. Perfeito. Aqui a gente sempre fala no nosso ambiente, né, do Conversando sobre o Poder Mulheres Constroem Pontes, que não é sobre nós contra eles, é sempre nós com eles, nós e eles. Então, a importância da gente trabalhar de forma conjunta, de forma coletiva, com olhares complementares, para que a gente possa avançar sempre, né? A gente, enfim, infelizmente a gente tem o tempo limitado. Eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês a respeito de ordem, de eleição de ordem, de política de ordem, porque são temas que são muito relevantes para a sociedade como um todo, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode esquecer que o advogado, que a advogada são atividades essenciais à justiça. Então, naturalmente, são essenciais à sociedade. Claro. Então, a gente poderia ficar aqui durante horas conversando a respeito disso. Contudo, nós temos um tempo limitado. Então, para a gente se encaminhar para o final, vou deixar o espaço para vocês fazerem as suas considerações finais a respeito das eleições que se aproximam. Então, no dia 25 de novembro, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós teremos eleições para a OAB. Essas eleições para a OAB, elas abrangem a OAB do estado do Rio de Janeiro, elas abrangem a eleição para a CAARJ, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, elas abrangem os advogados que vão representar o estado do Rio de Janeiro no Conselho Federal, que fica em Brasília, né, no Distrito Federal, e também abrange as 53 subseções... 62. 62 subseções do nosso estado aqui no Rio de Janeiro. Então, vejam que são eleições grandiosas, muitos advogados e advogadas vão votar. Trata-se de eleições que são obrigatórias, então o advogado precisa, sim, organizar o prazo, organizar o seu dia para que ele vá lá no seu endereço de votação e escolha os seus representantes, tanto no âmbito estadual, juntamente com a CAARJ, com o Conselho Federal, e no âmbito ali da sua regional, que é a sua subseção. Então, para você, advogado ou advogada, que vota ali na regional da 32ª subseção, que é a subseção da Madureira e Jacarepaguá, fica aqui a minha indicação da chapa 11 para vocês, e eu vou deixar que vocês falem as suas considerações finais para o
dos seus eleitores, que vão sim, no dia 25, votar por uma OAB unida, por uma OAB forte, por uma OAB resiliente, que luta pelas prerrogativas dos advogados e das advogadas, que vai seguir em frente, sempre prezando por esses direitos. Quer começar a fazer? Então, eu agradeço. Considerações. Agradeço mais uma vez o seu convite, fico muito feliz por estar aqui construindo ponte. É esse meu papel frente à OAB, é construir pontes não só com a nossa subseção, com os nossos advogados, mas com a seccional. E eu acho muito importante, como mulher, falar para outras mulheres que precisamos ter vozes, precisamos sair de casa para votar. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, mas se queremos uma OAB nova e representada por mulheres, precisamos estar presente. Então, no dia 25, peço que todos, eu tenho prazo, eu tenho alguma coisa fatal, organize-se e vão votar. Na região de Jacarepaguá, peço voto para a chapa 11, a chapa Renovar, realmente uma chapa que tem como objetivo trazer melhorias para a advocacia, unindo experiência e trabalho, porque muita gente sabe como eu trabalhei e trabalho em favor da advocacia, bem como o Dr. Roque em outras gestões, e por isso a necessidade da junção e de uma bela parceria, né, Dr. Roque, em 2025. Eu só queria colocar o seguinte, na OAB Madureira Jacarepaguá, eu já tive quase todas as experiências. Então, por exemplo, já fui presidente do Conselho de Ética, já fui diretor-geral da ESA, já fui conselheiro, já fui delegado, já fui presidente de comissões, enfim, eu já tenho uma vasta experiência dentro do caminho da OAB. E sei o que vou fazer para os nossos associados. E vou colocar alguma coisa resumidamente aqui, em razão do tempo. Nós vamos, como eu já disse, carro-chefe da OAB será as prerrogativas. E, com certeza, as prerrogativas em relação às mulheres, Débora, você pode colocar para o seu público. Essa será a mãe, a chave mestra de todo o nosso trabalho. E outra coisa, uma coisa muito importante, nós vamos também garantir e fazer uma comissão de quê? Comissão da celeridade dos processos. Os processos judiciais, como você vê todos os dias, as pessoas, o cidadão, todo dia reclamando da morosidade da justiça. Nós temos um projeto para acabar e garantir a celeridade dos processos. Nós precisamos também, mais uma colocação rápida, sobre a anuidade da advocacia. Nós sabemos que a anuidade da advocacia, o valor é bastante razoável. Nós temos que falar com a doutora Ana, e a doutora Ana Basílio já nos garantiu que na sua gestão, nesses 3 anos que vão chegar com a da Ana, tá? E conosco aqui, nós vamos fazer uma redução da anuidade progressiva. Ainda tem também muitos inadimplentes. Nós vamos fazer um estudo para ver se a gente acaba de vez com essa inadimplência. Nós vamos também garantir nos fóruns, nos tribunais, um posto médico. Só para você ter uma ideia, uma vez o meu colega do meu escritório, participando de uma audiência, ele ajudou a colocar um corpo em cima da mesa da audiência. A pessoa morreu logo depois de uma audiência. Nós não temos nos nossos tribunais um posto de saúde. Nós vamos brigar por isso, juntamente com a doutora Ana Basílio, que se votarem nela, nós vamos colocar como, primeiro, a mulher pioneira que vai assumir a advocacia no Brasil. E nós vamos, sim, garantir a todos os advogados, seja ele advogados ou advogadas, esses direitos. E vou falar mais uma coisa. A ESA será uma novidade. Eu já fui diretor-geral da ESA, nós tínhamos 700 alunos. Os nossos alunos, eu só colocava os melhores professores, eu fui diretor-geral. Os nossos alunos, o índice de aprovação no exame da OAB era quase 90%, só para você ter uma ideia. Na parte social, nós pensamos também na parte social. Nós não estamos falando aqui de garantir a mulher, da interação do homem, do advogado e das advogadas? Não. Nós vamos mais longe ainda. Nós vamos criar o Clube dos Advogados, em convênio com outros clubes já prontos, e nós queremos também, para interagir os advogados e advogadas, raças, tudo no mesmo ambiente,
o baile de gala da advocacia. Então, tudo isso, Débora, e muito mais coisas que eu poderia falar aqui, nós vamos fazer com a votação no dia 25, Chapa 11. E Roque Z e Daniela Marçal. E não esquecer da nossa mulher pioneira, junto com a Silvia Drummond, na seccional Ana Basílio e Silvia Drummond. Aqui em Jacarepaguá, Roque Z e Daniele Marçal. Muito obrigado a todos. Excelente. Pessoal, então fica o convite para vocês conhecerem mais sobre o processo eleitoral da OAB. Vocês estiveram aqui, esse bate-papo bastante animado com o pessoal da Chapa 11, da 32ª subseção, OAB Madureira e Jacarepaguá. Fica meu convite aos colegas e colegas, advogados e advogadas da região, para que votem na Chapa 11 e para que na seccional do Rio de Janeiro votem na Chapa 1, doutora Ana Tereza Basílio. Então, a gente se encontra aqui na próxima semana com mais novidades sobre eleições da OAB na minha rede social. Tchau, tchau, gente. Tchau.